Meu nome é Ana Karina Rolim, eu sou nutricionista há 20 anos, há mais de 20 anos. Eu sou mineira, hoje eu moro no Espírito Santo. Me formei na Universidade Federal de Viçosa. Eu vim para o Espírito Santo em 1998 e fiquei aqui, me apaixonei pela cidade e acabei ficando aqui. A minha formação enquanto especialista eu fiz na pós-graduação em nutrição esportiva, porém no ano de 2014 eu vi que faltava alguma coisa dentro do meu atendimento para a nutrição. Eu olhava para o meu paciente e percebia que eu podia e queria fazer mais por ele, a nível de saúde. Foi quando eu comecei a fazer uma pós-graduação em nutrição funcional e, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer uma pós-graduação em nutrigenômica e nutrigenética. Eu comecei a perceber que existia um vão ali que, para mim, estava bem vácuo. Tinha a base teórica, tinha a questão toda dos estudos, mas não tinha como que eu ia conseguir chegar e explicar para o meu paciente o que era a nutrigenômica e a nutrigenética, como seriam a questão do ponto positivo com relação aos testes. Foi quando eu comecei a fazer, fiz o contato com a Cecília e comecei a fazer a nutrigenômica descomplicada. Quando eu busquei a nutrigenômica descomplicada, o que eu queria resolver era como eu poderia interpretar os testes genéticos, como que eu poderia montar toda a estratégia nutricional, desde a alimentação até quais compostos bioativos eu iria prescrever, para silenciar com cada polimorfismo que surgisse no laudo, e como que eu iria atingir o meu paciente, explicar para o meu paciente, treinar a minha secretária. Eu acho que quando a gente depara com a vontade de entrar na área da nutrigenômica e nutrigenética, a grande questão, o grande ponto interrogativo que eu acho é como que a gente vai implementar tudo isso na nossa prática profissional. E era essa a minha dúvida. Era isso que eu queria resolver e era essa ajuda que eu queria. Foi quando eu procurei o Nutrigenômica Descomplicada e optei em fazer o curso da Cecília para a gente conseguir tirar essas dúvidas e conseguir me ajudar nesse momento. Eu fazia pós-graduação em nutrição funcional em Salvador. Uma das amigas, a gente conversando, eu já fazia a pós-graduação em nutrigenômica, eu comentando com uma delas que faltava isso na pós-graduação, que eu estava carente dessa parte mais, como que isso iria ser na minha clínica, como que eu poderia ajudar essa parte. Uma das amigas comentou comigo sobre o trabalho da Cecília. E aí, nesse mesmo dia, eu chegando em casa, eu entrei no Instagram da Cecília, comecei a fuçar e ver como é que era, e aí eu fiz o contato com ela para ter mais informações sobre o curso, foi quando eu optei em fazer o curso. A linguagem é uma linguagem extremamente fácil, muito simples. A Cecília consegue colocar pra gente de uma forma muito clara e muito simples, e a vivência que ela vai passando pra gente com várias dicas tem um peso fenomenal. Eu brinco com minha secretária, de vez em quando eu falo, porque a Cecília fala isso, a Cecília fala aquilo. Então assim, é muito impressionante quando a gente começa mesmo a executar no consultório, como que tudo que a Cecília vai falando ao longo do curso, como que vai voltando na sua mente. Como se a Cecília pegasse a gente pela mão e levasse a gente nessa caminhada. É uma caminhada muito nova para todo mundo. Acho que a genética é muito nova. E para nós nutricionistas, a nutrigenômica é mais nova ainda. Então você tem uma pessoa que consegue te ajudar. Quais são os principais polimorfismos? Esses que vocês vão mais pegar no consultório? Como é que você vai interpretar? Qual a sequência que você tem que fazer na hora do atendimento? Tudo isso que ela vai mastigando com a gente ao longo de todo o curso. Cada aula você fala assim, nossa, é mesmo. Então são coisas que você não pensa. Até o treinamento da secretária, como é que a sua secretária vai falar o telefone para conseguir explicar como é que são os testes. Então são vários detalhes que a gente não tem noção. E quando a gente começa a fazer o curso, que isso começa a vir pra gente, fica um turbilhão de ideias, então você começa a solucionar isso daí, isso vai te guiando o que tem que ser feito. Isso é muito importante. Eu terminei o curso, estudei e reestudei várias vezes as aulas, eu fiz um cronograma de todos os pontos que a Cecília ia falando ao longo de todas as aulas, e eu fiz à risca exatamente tudo que ela ia falando. Então assim, primeiro eu mudei a minha logo, eu foquei o meu Instagram para a área que eu queria, porque eu escolhi a nutrigenômica e nutrigenética, então eu fiz todo esse passo a passo e fui então fazendo toda essa sequência para depois fazer o primeiro teste. Então assim, o meu primeiro teste ele veio até depois de alguns meses que eu terminei o curso, tanto que eu já tinha feito contato com o laboratório que eu tinha escolhido, porque também nas aulas a Cecília ela mostra pra gente quais são os laboratórios que a gente tem
disponíveis a nível de Brasil para a gente fazer o teste. Ela mostra os prós e os contras de todos os laboratórios. Isso dá um norte muito grande para a gente na hora da nossa escolha. E eu escolhi um dentro dessa aula ali, eu quero esse, escolhi esse laboratório, fiz o contato. Quando eu fiz o meu primeiro teste, estava tudo pronto. Minha clínica estava pronta, minha logo estava pronta, a mudança toda do meu Instagram estava pronto. E aí, quando veio o meu Instagram, veio o meu primeiro teste. Então, assim, eu estava extremamente ansiosa por fazer esse primeiro teste. E a primeira paciente minha que fez esse teste, ela foi a minha paciente que mais me perguntou sobre a minha pós-graduação e todo o curso que eu estava fazendo. Então, ela estava esperando há mais de ano por esse momento. Então, assim, ela esperou eu terminar e eu começar para fazer comigo. Então, ela foi a minha primeira paciente que fez. Então, ela estava tão ansiosa quanto eu. Então, foi um momento, assim, até muito gostoso, eu posso falar. E naquela primeira semana foi uma avalanche, assim, brotherão. Eu fiz em uma semana 10 testes. Foi muito bom. Atualmente, a gente tem uma média de 4 a 5 testes por semana. Então, a gente tem muitas pessoas, hoje em dia, que estão interessadas em fazer o teste genético. É o poder da gente conseguir convencer o paciente de como que é importante, que é uma vez na vida que ele vai fazer, quais são as informações que ele vai ter naquele teste nutrigenético, que são informações que para ele, para a saúde dele, para a prevenção dele, são informações extremamente valiosas. Isso é muito importante também, da gente conseguir exemplificar qual é o lado positivo de você fazer o teste. E é um investimento na saúde. Com relação ao investimento que eu fiz no curso, eu tenho vários pacientes que voltaram para mim, ou novos pacientes que surgiram, vieram na consulta. Você começa a receber um fluxo de pacientes que aumenta. Então, o investimento do curso, com certeza eu já fiz. Eu já paguei o curso sem sombra de dúvidas. Eu comecei a divulgação, que eu estaria fazendo os testes, tem mais ou menos uns 35 dias. Eu já fiz 10, 14, 18, 22, 26 testes. Eu acho que hoje na minha vida pessoal, eu acho que hoje eu tô mais feliz. Eu tive um dilema muito grande na minha profissão, onde eu quis desistir da nutrição em determinado momento. Então, eu vinha para o consultório sem vontade de estar vindo para o consultório, e hoje eu estou vindo para o consultório com mais felicidade. Então, eu acho que isso também está refletindo muito na minha volta para casa. Eu estou em casa mais feliz. Eu estudo a nutrigenômica com uma felicidade muito grande. Eu me identifiquei muito com a genética. Essa área da genética, cada artigo que eu leio é uma área que cada vez mais me encanta, porque para mim a gente não está supondo nada. Então é uma área que é uma realidade fisiológica daquele paciente. A gente fazer uma prescrição nutricional baseada no estudo do DNA daquele paciente é uma certeza que para o meu coração ele me enche muito de felicidade e muitas vezes até me emociona. Ontem mesmo, eu estava contando para a Cecília, ontem mesmo eu me emocionei com uma paciente minha, que era minha paciente há mais ou menos uns 3 anos, e a gente tem várias dúvidas que vão ser respondidas pelo teste. Então ela tem uma alteração de glicemia, que mesmo controlando toda a alimentação, ela não consegue se controlar. Ela tem uma adiposidade que ela não consegue aceitar, mesmo fazendo tudo direitinho. Ela tem uma depressão. Então ela tem várias respostas que eu vou conseguir ter com o teste. Isso me emociona a partir do momento que eu sei que eu vou pegar um laudo que não é uma suposição. Eu vou pegar um laudo que é a genética dela, é o DNA dela. E eu vou conseguir ajudar muito mais o paciente. Eu acho que o bonito da saúde é isso. A gente estar podendo trabalhar com prevenção, ajudando aquele paciente a ter saúde e a ter qualidade de vida. Então isso reflete na minha vida pessoal, porque eu sou hoje uma pessoa mais feliz. Se eu não tivesse feito nutrigenômica descomplicada, eu acho que hoje eu não estaria mais atendendo. Eu acho que eu teria desistido do meu consultório, porque eu já não estava vendo mais sentido no meu atendimento. Então, com certeza hoje, ou eu teria vendido a minha sala, ou eu estaria indo para uma outra área, mas eu acho que eu não estaria atendendo mais no meu consultório de nutrição. Eu estava 3 anos com o mesmo valor de mercado, então eu optei por não reajustar minha consulta nos últimos 3 anos. O reajuste que eu fiz foi de 25%. Então, hoje o meu faturamento, eu tenho faturamento da consulta e faturamento sobre o teste genético também. Hoje, depois do curso, eu acho que eu sou a nutricionista mais feliz, mais realizada. Eu reservei um dia da semana, às segundas-feiras eu não faço mais consultório, para estudar. Me dá uma felicidade muito grande como profissional e como pessoa,
e saber que eu vou ter mais respostas com relação àquele paciente meu. Então eu sou muito mais feliz hoje.